This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo. Hoje eu trouxe 2 convidados que fazem parte da história da Ace para falar de um assunto que eu gosto muito. Daniel Alves, que é co-founder e CEO da YouPeak, e Heitor Estrela, que é diretor de produto e growth da Eletromidia, são empreendedores Ace e fizeram parte das nossas primeiras turmas de aceleração, na época que a gente ainda era uma aceleradora, há alguns bons anos. E nessa história, eu mesmo acabei participando da construção de muitos MVPs dos negócios deles. E por isso, com muita bagagem e exemplos nessa conversa, vamos responder se existe o MVP perfeito, além de dicas de como fazer as perguntas certas e colocá-lo de pé. Dá o play. Eu estou aqui com 2 caríssimos amigos meus, que toparam gravar esse episódio, então eu queria dar as boas-vindas para Daniel Alves, que é cofundador aqui da Arquiteto de Bolso, do nosso portfólio há muitos anos. Vou pedir até para ele explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo o que é Arquiteto de Bolso. Seja bem-vindo, Dani. Pedro, obrigado pelo convite, que prazer enorme estar com você aqui hoje novamente. É sempre uma honra poder contribuir com a Ace. E para falar com a turma aí de casa sobre o Arquiteto de Bolso, é uma solução que nasceu com o objetivo de democratizar a arquitetura e o design de interiores. Isso porque você que está aí em casa sabe, a gente passa em média a maior parte do nosso tempo de vida entre 4 paredes, e o que pouquíssima gente compreende até o momento é que tudo que nós colocamos dentro desses espaços influenciam todo o nosso potencial humano, até a produção de hormônios e neurotransmissores, viu, Pedro? Então, assim, cuidar da casa não é uma questão estética, sobre como você pode ter mais saúde, bem-estar e qualidade de vida, mas todo mundo acha que isso é muito distante da realidade, e por isso nós construímos uma solução muito rápida e acessível, onde a partir de R$ 199, você e um arquiteto ou designer de interiores trabalham juntos e na hora você tem a solução para o teu ambiente, vendo como ele vai ficar, tendo uma lista de produtos, quantidades e preços, e assim já são mais de 70 mil ambientes transformados em 12 países. Chegamos agora recentemente ao nosso 4 aporte de investidores ao longo dessa jornada, então estamos preparados aqui para crescer bastante, e tem mais uma pessoa aqui conosco hoje que sabe de crescimento também, né? E sabe da trajetória empreendedora, então eu vou passar a bola aí. É verdade. Crescimento ele entende. E também é um cara das antigas aqui da Ace, que é o Heitor. Tudo bem? Heitor Estrela, para ser mais preciso. O Heitor empreendeu na era da aceleração ainda aqui, né, da Ace, e tocou uma empresa até o exit. E hoje ele é diretor de produtos digitais lá na Eletromidia, e eu vou deixar o Heitor dizer o que fazia a empresa dele, e aí a gente começa a fazer o nosso debate. Vai lá, Heitor, bem-vindo! Opa, muito obrigado, Pedro. Prazer aqui estar participando, Dani também aqui, hoje convidado de peso aqui do meu lado. E precisou 247 episódios para o Pedro me convidar né? Eu queria deixar isso registrado em áudio aqui, tá? A minha reclamação, mas agradeço muito pela apresentação, pelo convite, espero aqui fazer jus. A gente fundou a Noalvo em 2016, eu e meu sócio Gustavo, passou por todo o processo de aceleração, ainda era a Aceleratec, eu peguei a Aceleratec lá no prédio, lá da Paulista, ali do Banco do Brasil, debaixo da Starbucks, e aí a gente passou por rodadas de investimento junto com a Ace, eu lembro que tinha um programa Ace Start, a gente foi pro Ace Start, pro Ace Growth, depois a gente ainda continuou muito próximo, porque eu não quis sair do prédio, eu sou aquele filho que gosta de ficar na casa, sabe, que pega ali, a Noalvo continuou junto com a Ace ali no mesmo local, e tem uma trajetória aí muito, muito feliz, que no final aí terminou com a nossa venda em outubro de 2021 para a Eletromidia, que é a líder aí no mercado de Media Out of Home. Para quem não conhece, bem rapidamente, Media Out of Home é toda essa mídia que nos impacta quando a gente está fora de casa. Então, vai desde a tela do elevador no seu edifício residencial, na hora que você está indo trabalhar, você chega lá,
passando ali se você pega o transporte dentro dos trens, metrôs, quando você passa na rua, você vai ver relógio, abrigo, chega no escritório, vai ter tela no edifício comercial, vai almoçar no shopping, tem tela no shopping. A gente cerca a jornada de mais de 53 milhões de pessoas aqui, únicas, todos os meses na eletromídia, e ajuda com que marcas aí, como, por exemplo, poderia ser arquiteto de bolso, a divulgarem os seus negócios para as pessoas certas. É basicamente isso que a Media Out of Home tem, esse poder de alcance e ao mesmo tempo de segmentação. E hoje eu estou aqui na Eletromídia como diretor de produtos digitais, que envolve diversas iniciativas aqui em termos de tecnologia e inovação. Olha aí, cara. E o Heitor esqueceu de lembrar que ele ficou tão junto, né, com a gente, que a gente alugou, depois que ele saiu, foi comprado, a gente alugou a sala dele, né? E aí É verdade. se instalou na sala da No Alvo, lá no nosso antigo prédio. É isso aí, cara. Fazendo história. E a UPIC, por exemplo, a Arquiteto de Bolso fez o ACE Summit, né? Toda a programação visual. Aí, então, a gente tá sempre junto. E falando nisso, né? Vocês estão aqui por uma razão. A gente criou junto muita coisa, a gente experimentou muita coisa. E vocês dois, com características pessoais diferentes, são extremamente raçudos no que a gente chama de MVP, no que a gente chama de validação. E eu queria, depois de muitas discussões que a gente já teve ao longo desses anos, que vocês também, eu queria perguntar depois de aí, quase uma década aí do lançamento do Eric Ries, aí do Lean Startup, como é que a gente consegue, hoje em dia, né, definir o termo MVP? Queria perguntar aí para vocês dois aí, quem quer começar, como é que você definiria o que é um MVP? Começa, Heitor aí, tá com cara de quem quer falar. Eu estava refletindo aqui sobre isso, né? Para mim, acho que no final é mais uma forma de pensar como é que a gente consegue buscar uma validação de uma hipótese na maior velocidade, com o menor esforço possível e entregar algum valor para o cliente, né? Buscando, para mim, sempre qual que é o próximo passo, né? Porque no final o MVP, você está validando ali uma hipótese, você está buscando o próximo passo, que pode ser o Product Market Fit, onde você vai, a partir daí, escalar a tua startup. Mas eu sempre penso nesse conceito que é como que eu encontro do menor esforço, na maior velocidade, testo a minha hipótese, valido ela e pivoto ou continuo e parto para um crescimento, para uma aceleração, enfim. Para mim, essa seria o meu modelo mental quando eu penso no MVP em si. Boa. Eu vou passar para o Dani aqui. E Dani, acho que vale a pena, o pessoal às vezes pensa em MVP como algo bem tecnológico, e eu acho que vale você contar qual foi o seu primeiro MVP, que foi a coisa mais analógica que existe no mundo, e também o que você entende como MVP. Boa, perfeito. Primeiro, só corroborando com o que o Heitor falou, concordo 100% com a definição de MVP que ele mencionou, e acho que tem uma coisa muito importante para quem nos ouve, Pedro, e que foi algo que eu aprendi muito na ACE também, logo que a gente chegou, né? Quando o Pedro fala de MVP e o nosso MVP analógico, só para a turma de casa ter ideia, quando a gente chegou na ACE em 2017, no programa de aceleração, o nosso produto era um escritório móvel de arquitetura e design de interiores que funcionava dentro de um trailer de 10 metros quadrados e rodava os bairros de São Paulo, ficando uma semana em cada um deles, na frente de lojas de material de construção e home decor. E a história começava assim, né? Naquela época nós nos chamávamos UPIC Decor Trailer, então o nome UPIC, ele era do seu, você escolhe do seu jeito UPIC. Depois a gente pivota durante o programa de aceleração com a ACE, cria o arquiteto de bolso e hoje nós somos um produto 100% digital. Né? E toda essa transformação só aconteceu graças a esse MVP analógico que ele está mencionando. Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de acrescentar sobre a definição, sobre a importância de um MVP, é o que ele vai te levar a fazer de fato. Né? Um MVP bem sucedido, ele vai te levar a entender exatamente o que é que o mercado precisa que você gere de valor. E muito provavelmente também com quem você está falando, como que você vai conseguir
desenvolver um canal de distribuição e como que você vai conseguir, de fato, encaixar um modelo de negócio para aquilo. Porque você mencionou o Eric Ries, né, Pedro? E voltando até um pouquinho, acho que o livro foi lançado em 2011, pelo que eu consultei, mas lá em 2004, por exemplo, né, tanto antes, anos depois e agora anos depois, onde nós estamos agora em 24, como muito tempo antes, lá em 2004, já tinha gente que fazia MVP sem nem saber que estava fazendo MVP, que tem Uhum. vários casos de negócios bem-sucedidos anteriores a isso, como o próprio Facebook e tal, que tem uma trajetória muito legal de validação também. E uma coisa legal que o Eric Ries fala, que eu sempre esqueço, é que ele fala de saltos de fé. E aí, como que você constrói hipóteses de valor e hipóteses de crescimento. Então, na nossa época do arquiteto de bolso lá, quando nós éramos um trailer, nós estávamos tentando criar valor, democratizando algo que era inacessível para as pessoas, e a gente não estava encontrando muito bem esse caminho no primeiro modelo que nós criamos. Quando a gente vai para ACE, tentando de fato construir alguma coisa que faça mais sentido para o público, eu lembro até hoje que o LG fala assim para mim, né? Ele fala na primeira semana da ACE, ele vira e fala assim, para mim e para Marcinha, né? Marcinha é minha sócia, cofundadora. Vocês querem criar um produto que vai transformar a vida de 1 bilhão de pessoas? Ou vocês querem lifestyle business? E aí a gente fala, não, pô, queremos transformar o mercado. Bom, se vocês querem transformar o mercado, não é muito bem o que vocês estão fazendo. O modelo de negócio de vocês mais parece uma Maria Mole. Então, a gente volta para casa e começa a aprender com a Ace ali naquela ocasião, todo passo a passo, de fato, de validar um produto. E a primeira coisa que a gente faz, que não existe tecnologia nenhuma, é primeiro se colocar a ouvir as pessoas. Então, nós passamos 4 meses dentro de lojas de material de construção e home decor, onde nós íamos para lá. Hoje a gente pode falar isso, né? Muitos deles são nossos clientes até, mas a gente ia com um fonezinho, aquele de fio que ficava por dentro da camiseta, caído com o microfone para fora, e perguntava para as pessoas que estavam na frente da prateleira lá na loja de material de construção: você está reformando ou decorando? As pessoas falavam: tô. Com ajuda ou sem ajuda profissional? Sem. Por quê? Porque custa caro. Você pesquisou se tem uma oportunidade mais acessível? Não. Por quê? Ah, porque é muito distante da minha realidade. E ali a gente entendia que existia um senso comum de que arquitetura e design de interiores não era para a maior parte daquelas pessoas. Só que logo no instante seguinte que elas diziam tudo isso, elas falavam assim: mas vem cá, você tinha me dito que você era estudante de arquitetura, design de interiores, né? Porque a gente tinha que falar isso para estar ali no meio da loja fazendo a pesquisa. Me ajuda aqui a tirar umas dúvidas. E aí as pessoas puxavam eu e a Marcinha e ficavam tirando várias dúvidas conosco ao longo da jornada delas ali dentro da loja, porque elas tinham todo o potencial de compra, elas precisavam investir, mas elas estavam morrendo de medo de adquirir um produto, um revestimento, que não fizesse sentido para o que elas desejavam, né? E ali a gente criou o nosso primeiro modelo, que era o quê? A gente criou um formulário no Google, um formulário no Google Forms, normalzinho, e aí eu falava para a pessoa: bom, me dá seu nome e telefone, a pessoa dava, eu caía isso num Sheets para a Márcia, que ficava escondidinha na loja, com um notebook, e aí eu falava para a pessoa: beleza, agora você vai ter sua ajuda profissional, um arquiteto vai te acompanhar aqui, um arquiteto ou designer de interiores vai te acompanhar aqui ao longo de toda a sua jornada na loja, tá bom? Beleza. Aí eu ia capturando pessoas, leads ali, né, potenciais e tal, ao longo da caminhada, e a Márcia ia recebendo lá no cafezinho, Era o teu AI. A Márcia era o AI. basicamente isso. E aí ela ia atendendo as pessoas. E a nossa hipótese ali era: será que se a gente ajudar uma pessoa aqui gratuitamente, a gente gera valor para a loja ao ponto dela financiar esse serviço? Porque o consumidor nesse momento não está disposto a pagar, ele nem sabe que faz um arquiteto ou designer de interiores. Ele está sentindo a dor, mas acha que é distante da realidade dele. E aí começaram a surgir vários problemas, porque as pessoas cadastravam conosco, a Márcia chamava no WhatsApp, elas começavam a conversar, mas elas saíam da loja. Aí algumas compravam, outras saíam. E a gente não tinha delimitado nenhum tempo de consultoria, então a pessoa pegava, a gente começava a falar com a pessoa sábado, 7 horas da manhã, e aí depois, segunda-feira, às 2 da tarde, ela chamava, às 8 da noite, terça, meia-noite. E a gente começou a ter um monte de lead ali, um monte de gente que a gente conversava, que trocava uma ideia, a gente tentava tirar as dúvidas da reforma, mas aquilo
estava assim, muito solto. Aí foi quando a gente aprendeu, a partir dos feedbacks e a partir desse primeiro teste, que a gente precisava definir um número de horas de consultoria. Definimos para 3 horas de consultoria. Era muito tempo, a gente percebeu que os clientes ficavam cansados. Aí, nas próximas captações de loja, a gente já mudou o formulário do Google para um QR Code que a pessoa escaneava e ela caía no Messenger do Facebook. E aí eu coloquei um robozinho lá. Quando eu coloquei esse robozinho, a gente perguntava para as pessoas: você prefere falar com o arquiteto agora ou agendar? E a nossa hipótese, que era que a pessoa ia querer falar com o arquiteto na hora da loja, 70% decidiram clicar no botão de agendar. A gente falou, pô, mas a gente está se matando aqui para ficar respondendo as pessoas na hora e depois a qualquer momento que elas chamam, mas elas preferem fazer um agendamento. E aí a gente começou a agendar, a buscar isso, e aí as pessoas começaram a falar com o arquiteto e elas começaram a reclamar. Bom, mas eu não consigo entender, eu precisava que você desenhe, porque a gente foi tão low profile no teste, que a gente foi oferecer o serviço de arquitetura e design de interiores, mas a gente não foi munido de funcionalidades que a gente desenvolveu antes e foi apresentar para a pessoa. A gente começou a conversar com as pessoas, e a partir do momento que elas pediam alguma coisa, a gente começava a desenvolver. Então elas pediam lá, quero ver, eu não estou entendendo a sua proposta. A gente entendeu, bom, precisamos desenhar, a gente desenhou em 2D. Aí as pessoas falavam, eu não estou entendendo esse desenho. 2D é aquele layoutzinho chapado, né? E aí o consumidor final realmente não entende. A gente falou, bom, então acho que elas precisam de um 3D. A gente foi lá e começou a desenvolver 3D. Aí desenvolvemos um 3D. Elas falaram, não, ficou muito legal agora. Mas olha, a gente conversou sobre um monte de produtos ao longo dessa conversa. Definimos qual é o sofá que eu vou comprar, qual é a cor da tinta, qual é a mesa, a lateral, qual é o revestimento. E eles estão todos perdidos na conversa. A gente falou, bom, então precisa de uma lista de compras. E aí fomos desenhar ali uma lista de compras. Se tiver algum arquiteto ou designer de interiores ouvindo a gente agora, ele vai falar assim, mas é óbvio que quando eu vou atender um cliente, eu preciso criar um layout, um 3D e um memorial descritivo. Só que ali, naquele momento, a gente não queria pensar com a cabeça de um arquiteto ou designer de interiores, a gente estava pensando com a cabeça de alguém que precisava desenvolver um produto numa nova jornada bem acessível para o consumidor. E aí, fazendo esse caminho, todo concierge, sem tecnologia nenhuma, a gente chega na etapa definitiva na ACE, né, para saber se é levantar ou não o primeiro aporte de investimento com vocês. E aí, felizmente, vocês estavam muito gentis naquele dia, né, bem animados. A gente levanta o primeiro cheque anjo e passa de fase ali, mas tudo sem nenhuma tecnologia, só fazendo um Frankenstein concierge ali de todo jeito que a gente podia fazer. Falei demais, deixa eu ficar quieto aqui um pouco. Não, show. Posso complementar, Pedro? Porque me fez lembrar várias coisas aqui, deu uns flashbacks aqui enquanto o Dani falava. Eu acho que exemplos são bons, né? Acho principalmente para quem está ouvindo, de entender como que aplica na prática. Eu acho que o caso dele é um dos casos perfeitos. Me lembrou muito aquele, não sei se todo mundo ouviu falar do Mechanical Turk, que foi uma espécie de um mecanismo lá, acho que no século XVIII, foi um húngaro que fez, um negócio que jogava xadrez sozinho, né? Ou pelo menos parecia, era o fake until you make it, né? Que é uma frase lá que o Vale do Silício adora. E às vezes o MVP é um pouco parecido com isso, né? Ele tinha ali no final um grã-mestre dentro da máquina que ficava arrastando lá, jogando xadrez, ganhando Napoleão Bonaparte. Os caras ficaram loucos tentando entender. E é um pouco disso que a história que o Dani contou me fez lembrar, né? Uma pessoa lá no fundo da loja recebeu o WhatsApp, a pessoa, caraca, o negócio tá pronto. No final, a gente se pega muito principalmente antes de passar pela aceleração, acho que vale até a história, a gente estava construindo no Alvo uma plataforma mesmo, um site onde as pessoas conseguiam entrar, encontrar todo o inventário de Media Out of Home, já conseguia fazer tudo de forma self-service, que era até uma forma de eu e o meu sócio que vivíamos de tecnologia se esconder do cliente no final das contas, né? A gente queria criar um paredão e o paredão chamava-se site. E aí na primeira semana também, acho que assim como o Dani, já derrubaram a Ace derrubou toda essa parede. Falou, pô, peraí, você nunca falou com o seu cliente? Você já sabe o que ele quer, o site e tudo. Então, às vezes, é um exercício até de você tirar um pouco do seu ego ali, no final das contas, né? Para realmente validar. Acho que eu vejo alguns MVPs que vão para o caminho de viés de confirmação, que é muito fácil de acontecer, né? Tipo, eu quero que isso dê certo. Então, eu já faço todo o caminho para que aquele caminho me pareça... Só que, no final, a realidade é muito diferente disso. Se você tiver ego, buscar viés de confirmação, você não vai conseguir chegar no final do MVP com algum aprendizado, né? Você não vai ter conseguido realmente testar a hipótese, né? Então, esse é um pouco de perigo. Então, aí se trouxe para a gente ali a visão. Eu lembro que eu e meus sócios, a gente saiu ali da reunião e falou, pô, eles não sabem o que eles estão falando.
Como que eu não vou fazer um site? Não tem como. Eu fiquei uma semana olhando para a cara do Gustavo, falando, o que que a gente vai fazer? Se a gente não for fazer um site, eles querem que eu fale com o cliente, que absurdo. Como é que eu vou falar com o cliente? O cara consegue entrar no site. Eu falei, não, pera, vamos lá. Eles sabem de alguma coisa, não é possível. Vamos dar uma semana de teste para começar a fazer essa coisa acontecer. Aí fizemos uma landing page, assim, das piores que vocês podem imaginar, assim, tipo zero sofisticação. Imagina 2 devs de back-end fazendo um front-end, né? Tava Começou a bem gente... melhor do que ele tá falando, gente, né? As landing pages eram bem honestas. Não, mas isso aí foram várias iterações, que esse é o negócio, né? Que às vezes o MVP é você demorar demais para lançar, né? Aquela primeira versão, acho que é o Reid Hoffman, né? Que tem uma frase lá, se você não tá... Não ter vergonha. Acho que vergonha do seu primeiro versão do seu produto, você já lançou tarde, né? Era um pouco do que eu tive que trazer para dentro de mim, que era, putz, vamos lançar a landing page do jeito que tá e vamos ver no que vai dar. E incrivelmente, às vezes a gente tem uma percepção de que é uma coisa e na verdade a gente está sofrendo aquele sofrimento por antecedência. Subiu a landing page e começou a gente a pipocar, lead caindo dentro do site e a gente tendo que ligar. Chegou uma hora que já não estava dando mais conta de fazia realmente as propostas ali no Excel, no Word. Eu ficava ali numa linha de produção, de dia atendendo os clientes, de noite fazendo as propostas, no outro dia apresentava as propostas. E a gente ficou fazendo isso por muito tempo, até chegar no nível de falar, eu não consigo mais dar conta de soltar todas as propostas que eu preciso fazer. Eu preciso sistematizar isso para conseguir ter escala. Então a gente testou minimamente ali qual que era a atração que aquilo poderia ter, né? Esse foi o primeiro objetivo do nosso primeiro MVP, que foram as landing pages que a gente construiu para que os clientes viessem ali e respondessem, querem entender, tem interesse por só busca por isso ativamente? Então a gente meio que validou tanto um canal, que ali acabou sendo o de buscas pagas, mas ao mesmo tempo também a gente conseguiu validar a nossa proposta de valor, e aí foi com muito mais conforto para uma escala, e obviamente muitas coisas ali que a gente pensava que seriam daquela forma, mudaram drasticamente. A gente não entendia, basicamente, outsiders do mercado de publicidade, e por isso que eu acho que é tão importante ir para o MVP com a cabeça aberta, para aprender, ego baixo, realmente escutando o cliente. Eu acho que o Dani fez isso super bem também, para a gente conseguir, de fato, aplicar aquele conhecimento na próxima etapa. Eu acho que a gente também conseguiu fazer isso muito bem na base da landing page, concierge, Excel, Word. Acho que hoje, ainda mais que tem um monte de ferramenta de AI, não tem mais desculpa para ter que desenvolver tudo. Ferramenta low code, acho assim, se naquela época tivesse isso, nossa landing page ia ser 1000 vezes melhor do que ela foi, com 1000 vezes menos esforço do que a gente gastou para fazer ela. Então, eu vejo isso. Hoje não tem desculpa alguma na mesa, porque tem muita ferramenta para você validar isso rápido. Acho que é isso. Eu acho que, olha só o que vocês foram falando, né? Pegando algumas coisas aqui, essa coisa que o Dani falou e você também, de, pô, se eu vou falar com o arquiteto, ele fala, óbvio que eu tenho que fazer um 3D, óbvio que eu tenho que fazer, mas eu acho que a mentalidade de amador que a gente tem que ter em relação às coisas, ela tem que prevalecer em relação aos nossos vieses, especialmente se a gente está criando alguma coisa inovadora. Né? Quando a gente está falando um negócio, né, por exemplo, vou falar aqui, Heitor, mas o pai do Heitor faz um pastel excelente. Ele tem mais de uma localidade aí que vende pastel. E se ele vai empreender, ele não precisa... Será que as pessoas querem comer pastel? Essa não é uma hipótese que ele precisa validar, né? Ao contrário, né, das hipóteses que vocês passaram. Então, se eu estou entrando com a ideia do que eu vou vender, ela ainda não está clara, que é o caso da maior parte das startups, e aí eu vou falar uma coisa que eu queria ver o que vocês acham, mas eu acho que o MVP, o termo MVP, acabou caindo até no jargão corporativo, né? Você vai dentro das empresas, não vão fazer MVP, e ele acabou ganhando quase como um sinônimo de um protótipo do teu produto, né? Então ele ganha uma conotação de primeira versão do teu produto. Mas se a gente for pensar e der um passo para trás, na verdade, o que é o MVP se não testar uma hipótese? Mais uma hipótese. Coisa que você vai estar testando ao longo de toda a sua jornada, né? O Daniel superou várias coisas lá ao longo do caminho. Só que eu tenho certeza que se você for pegar hoje e falar assim,
Dani, você tá com algumas hipóteses aí em marketing? Porra, tenho essas 10 hipóteses. Você tá com alguma hipótese? Tenho essas outras 10 hipóteses. Você tem outras 10 hipóteses, né? Você tá sempre... Construir um negócio, especialmente um negócio inovador, consiste em você estar constantemente testando hipóteses ao longo de toda a jornada, em distribuição, em produto, em venda, em qualquer coisa. E então eu acho que o MVP parece que é um evento, né? Assim, agora que eu passei da fase de MVP, ufa, agora só vai. E a gente sabe que a vida não é assim. O MVP, na verdade, aí eu acho que se a gente pegar e listar, vamos imaginar que a gente tem, sei lá, 50 hipóteses sobre o nosso produto, e eu listar assim, quais as que se não acontecerem, não tem nada, né? Não tem produto. Essa é a primeira que eu tenho que testar. E a boa notícia é que as hipóteses mais fundamentais em relação ao nosso negócio são aquelas que precisam de menos tecnologia para eu testar. Olha o paradoxo. É mais fácil eu testar hipóteses mais difíceis do ponto de vista prático, mas é mais difícil do ponto de vista psicológico. Porque daí, e eu sempre falo, depende muito da história que o Dani conta no bar. Explico. Ele tá lá, os amigos dele falam, o que você tá fazendo, Dani? É o seguinte, é um app que dentro da loja o cara consegue comprar todos os produtos. Tá? Ele se comprometeu com todo mundo que é isso que ele vai fazer. Aí fica mais difícil na próxima reunião. Mas e aí, Dani, como é que tá dentro da loja? Não é mais dentro da loja. Agora, tá, então mudou? E agora, se ele fala, não, cara, eu tô resolvendo o problema do cara que quer comprar, que quer reformar a casa dele e não tem dinheiro. É bem mais fácil ele dizer, a gente começou dentro da loja, agora a gente saiu da loja. Então, e aí eu acho que e acho que é isso que é tão difícil fazer, e eu queria que vocês comentassem, porque eu acho que o problema do MVP é menos técnico e mais psicológico, que é você lidar com o seu viés de confirmação daquilo que você queria fazer, como vocês mencionaram, e você tirar o teu ego da equação e falar, cara, não é aqui, não é por aqui. Eu vou quebrar, eu vou jogar fora, entre aspas, 3 semanas de trabalho e eu vou começar do zero aqui. É muito difícil fazer isso psicologicamente falando, porque a gente quer colocar um tijolinho em cima do outro, né? Tirar tijolinhos e começar do zero é muito complicado. Então, o que eu sempre falo é, se você quiser um mindset mais condizente com a criação de um MVP, é o mindset de um detetive, de um investigador, cara. Você não tem que estar lá, cara, eu quero entender tudo. Eu quero entender a expressão facial que o cara faz, eu quero entender se o cara vai usar isso, eu quero pegar o que a pessoa me diz e se eu tiver tudo errado, jogar tudo que eu achava fora, eu vou jogar tudo que eu achava fora. Isso é complicado. O que você acha, Dani, sobre esses pontos aqui, essa dificuldade? Você concorda com isso? 100%, 100%. Você acabou de me fazer voltar no túnel do tempo com uma fala tua. Quando você fala assim, ver a expressão da pessoa, entender como que ela vai responder, porque quando nós estávamos validando em 2017, abril de 2017, você falou pra gente um dia antes da gente ir para a loja de material de construção, a gente falou assim, Pedro, já entrevistamos, na época a gente entrevistou 1000 pessoas, né? Falou, Pedro, já entrevistamos 100, 200 pessoas, até onde que a gente tem que ir? E aí você falou assim, até o momento em que você olhar para uma pessoa na loja, você já souber o que é que ela vai falar. E aí foi passando tempo, e eu e a Marcinha, a gente passava o tempo todo só perguntando para as pessoas isso, se elas estavam reformando, decorando. Até quando eu ia em churrasco de família, se a pessoa quisesse conversar qualquer coisa comigo, eu falava, não quero saber, você está reformando, decorando? Era uma obsessão absoluta pelos questionamentos que levavam a gente a descoberta que a gente precisava. Mas chegou um dia que a gente entrou na loja, e aí eu olhava pra Márcia, ela olhava assim, a gente falava, o que você acha que eles vão falar, aquele casal ali? Aí ela falava, eu acho que eles vão falar isso aqui. E era exatamente o que eles falavam. Aí a gente falou, pronto, chega, deu, conseguimos já ter material suficiente de pesquisa para a gente conseguir lançar a nossa primeira hipótese. Mas só voltando ao passado, não respondi a tua pergunta aqui, né? Eu acho que tem uma coisa muito importante, e eu acredito que tem uma coisa muito importante, e até um outro ponto de vista, uma outra perspectiva que eu queria dividir com vocês aqui,
Eu ainda não tô fera assim em growth igual o Heitor agora, que é diretor de produtos digitais e growth e todas essas coisas aí. Pra turma em casa, acho que vocês não vão estar vendo a vista dele, mas ele tá com uma vista da cidade, assim, sabe? Aquelas de vidro bem bonitas, entrando luz do É outro sol. nível, É, é outro outro patamar. patamar, outro patamar. É, mas geralmente, né, na jornada da startup, você falou assim, Dani, tem várias hipóteses. A gente hoje tem um monte de hipótese em aquisição, a gente tem um monte de hipótese de evolução de produto, a gente tem hipótese o tempo todo. E acho que a gente nunca vai parar de ter, né? Porque quanto mais você vai conhecendo de segmento, quanto mais você vai ouvindo o consumidor, você vai sendo seduzido com a possibilidade de coisas que você pode criar. E aí o grande desafio é o que você deve criar agora, o que você deve fazer agora, né? E tem um artigo, não sei se a turma acompanha a literatura da Reforge, mas tem um artigo da Reforge que é muito legal, que ele fala de 4 frameworks para construir um produto de 100 milhões de dólares. E nesse artigo eles propõem uma visão, é de um ex-VP do HubSpot, que ele fala assim, eu não gosto do termo Product Market Fit. Nós deveríamos olhar como Market Product Fit. Você deveria inverter a ordem. Porque não é sobre criar o produto primeiro para ele encaixar com o mercado, é sobre entender o que o mercado precisa para encaixar o produto que você está desenvolvendo, como você acabou de falar, da qual é a solução que você está trabalhando, não é? Não é sobre ser um app e estar na loja, é sobre democratizar a arquitetura e o design de interiores, é sobre fazer as pessoas economizarem tempo e dinheiro na hora que estão reformando, já que existe um jargão no Brasil que todo mundo diz que reforma é dor de cabeça, mas por que que reforma é dor de cabeça? Se todo mundo reforma, talvez a gente não esteja reformando e decorando com a jornada mais apropriada possível, da forma que ela poderia não ser uma dor de cabeça, né? Então, olhando para esse mercado já existente, qual é o produto que a gente tinha que criar para que ele fosse aderente ao mercado? Eu acredito que o grande lance do MVP é você tirar um risco em cada um dos degraus para você chegar ao encaixe perfeito com o mercado. Mas você tem que começar entendendo o mercado, e o mercado são as pessoas e o potencial que você pode desenvolver uma solução ali dentro, né? E eu sempre brigo muito com gente, eu brigo muito até com gente da família brincando, assim, que quando você é empreendedor, a turma sempre vira para você e fala: pô, eu tenho uma ideia muito legal. E aí eu sempre falo assim: olha, eu já tive uma ideia muito legal. A Marcinha e eu já tivemos ideias muito legais e eu vou te contar onde que elas acabaram. Elas acabaram com 300 mil reais perdidos em um ano. Não foram perdidos porque foi o aprendizado da época do trailer, né? Mas uma ideia muito legal nos mostrou que nós estávamos indo para a direção incorreta caso nós desejássemos democratizar a arquitetura e o design de interiores. E uma validação muito bem feita fez com que a gente construísse um produto líder de mercado. Então, acho que são duas perspectivas muito diferentes. Eu queria até complementar que agora eu estou tendo uma experiência do outro lado do balcão, né? Saindo da parte de empreendedor, eu ainda me considero um empreendedor, um intraempreendedor, mas é uma visão totalmente diferente porque é uma cultura totalmente diferente quando você sai de uma startup, aceleração e entra dentro de uma grande empresa. Eu acho que quando a gente nunca, se você parou de inovar, você vai parar de ter MVPs. Essa é a minha primeira visão. Então, você já sabe todas as suas premissas do seu negócio, é um negócio totalmente recorrente, que você já conhece todas as engrenagens, então você vai parar de inovar. Se você está inovando, você tem que estar validando coisas novas, consequentemente, deveria estar fazendo MVP. Isso é uma outra coisa, por que que deveria, né? Porque muitas vezes, o que eu reparo, assim, agora estando do outro lado, o viés de confirmação e aquela coisa de a gente já entende muito sobre como o mercado funciona, Uhum. logo a gente já sabe o que tem que ser feito e a gente não precisa, de fato, desenvolver um MVP. Então, esse é um dos primeiros poréns que eu vejo que o mercado corporativo acaba tendo, que é, por conta de tempo de experiência, a gente tomar uma Uhum. decisão, por isso que eu falo ali muito dessa questão do ego. Eu falo, putz, às vezes como o Pedro falou, 3 semanas para trás, para a gente conseguir sair todo mundo muito confortável de um ponto de partida inicial, bem mais validado, do que já sair tomando uma decisão, buscando uma velocidade que no final não é uma velocidade. Mas ao mesmo tempo eu também tenho visto que o mercado corporativo tem adotado muitas práticas aí, Lean, MVP, enfim, mas eu também pego muitos outros problemas, e até eu mesmo já cometi esse tipo de erro, que é fazer o MVP do jeito errado. O que eu quero dizer?
O MVP não é para você sair cortando coisas aleatórias para diminuir o deadline do teu projeto, para você Isso. entregar ele super rápido. E é isso que às vezes eu vejo muitos gestores se esbarrando. Então, qual que é aqui o que a gente pensou para o produto? Tá bom, é isso. Putz, o que a gente quer validar primeiro? Puta, escolhemos isso daqui. Não, corta isso daqui, corta aquilo ali. Mas na prática, o que ele está entregando, às vezes eu já vi o pessoal brincando, MVP não é uma tela de cadastro e um login, né? Não é isso. Você tem que estar entregando o valor no final. Eu já vi, putz, o MVP vou aqui, se cadastre e log. Tá bom, esqueci minha senha, fechei o MVP da minha plataforma. Não, você precisa entregar valor, né? Você precisa, às vezes, fazer o mais simples é o mais difícil, porque você tem que parar para refletir de qual que é o mínimo valor que eu preciso entregar isso aqui para o meu público usar, para que eu consiga, com esse uso, validar uma hipótese. E também, até adicionar que outra coisa que é importante no MVP, eu gosto muito de conversar com as pessoas, acho que esse é um ponto importante, mas eu acredito também muito que o observado ele é maior que o declarado. Maior. Porque sempre. As pessoas vão te falar muitas coisas e pode te tirar ali de um rumo. E isso é muito perigoso para quem está validando, por isso que é bom ter amostras grandes. Acho que o Dani contou aí muito bem. Especialmente, né, Heitor, aqueles que tentam fazer validação usando forms, né? Quer dizer, vou mandar um forms e ver o que os caras respondem. Aí eu vou tabular e eu tenho a resposta do meu produto. Exatamente. E aí você manda um forms para só o seu viés, ali sua bolha dos seus amigos, ali no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. Você compraria esse produto? Sim. Aí todo mundo fala, não, vai ser um sucesso. Cara, o melhor MVP é você cobrar. Você cobrar desde o começo. E isso foi uma das coisas que eu aprendi ali com a Ace, que quando a gente começou a Anualvo lá atrás, a gente startou ali fazendo, de certa forma, gratuitamente o nosso, só para validar ali se tinha uma necessidade de mercado, rapidamente a gente já, não, a gente tem que cobrar alguma coisa. Mesmo que seja um valor simbólico, você precisa ter algum valor. Você precisa saber que as pessoas vão pagar por aquele produto e serviço. E às vezes, eu acho que voltando ao que o Pedro falou, que são aquelas grandes hipóteses que você precisa trazer para o começo, essa é uma das principais. Saber se tem pessoas dispostas a pagar pelo seu produto. Eu vejo que muita gente acaba não validando essa hipótese, que é aquele negócio, não, vou varrer esse... Na minha cabeça, lá no fundo, eu acredito que vão pagar. Mas você vai ficar 1 ano, 2 anos num projeto, para na hora que você for começar a cobrar, você descobrir que as pessoas não estão dispostas a pagar, aí é muito complicado, que já pode ser tarde demais. Então, eu olho muito para cobrar sempre e também buscar a observação e não só a parte da declaração. Acho que é o quali, né? Você ter aquelas conversas, mas ao mesmo tempo você podendo observar. É óbvio que tem acho que segmentos que você não consegue fazer isso, mas aonde você consegue, que é ver a galera ali, acho que o Dani trouxe um ponto, você vê a galera ali no corredor, pirando a cabeça, olhando um monte de opção, ficando meio louco. Você está um pouco que observando o comportamento daquele consumidor. Quanto que ele compra quando ele não tem ninguém ali conversando com ele, quanto que ele compra quando a gente faz parte da trajetória dele. Você começa a levantar aquele famoso testes ABs, né, estruturados, porque também eu vejo MVPs freestyle, que é, putz, eu quero fazer MVP, eu vou no freestyle aqui, qual a hipótese? Não, vamos fazer um MVP aqui. Não, eu sempre fui muito adepto de metodologias, né? Eu sei que metodologia, no final das contas, acaba, se você usa demais e não adequa às suas realidades, ela vai te engessar, mas ao mesmo tempo é um framework para você pensar de uma forma estruturada, que é como eu acredito que uma metodologia tende a ajudar. Então, eu sempre busquei, quando estava construindo MVP, de fato, desde o começo, saber o que eu estou validando, quais são os indicadores que vão me dizer que eu consegui testar aquela hipótese. E não vale depois, no final, fazer aquele, como eu falei de novo, viés da confirmação, que é você chegar lá no final e falar, putz, não, tá certo, você adequa ali, no final, as respostas que você teve ao problema que você queria validar, mas não, é melhor você fazer isso no começo. Esse combinado tem que vir antes. E aí, óbvio, você vai aprender coisas no meio do caminho, mas você ter minimamente o que você queria validar e chegar no final, saber se você chegou lá ou não e qual que é a próxima fase, né? Se você vai pivotar ou se você vai ganhar escala. Acho que é um pouco das coisas que eu queria complementar. Eu acho que saber fazer as boas perguntas faz parte de criar um bom MVP. Porque às vezes as pessoas, como você falou uma coisa muito importante, do tipo, eu preciso ter um MVP.
Tá, mas para que você vai criar o MVP? Não, porque faz parte da jornada da minha startup. Porra, todo mundo tem MVP e o pessoal fala de MVP, então eu preciso criar um MVP. Não, peraí, o MVP tem um propósito aqui. O que você quer responder? E o que você acha que as pessoas vão... O que você acha que vai acontecer? Mas não tem como saber, tudo bem. Mas o fato de você exercitar ou achar o que vai acontecer, né, te ajuda a calibrar o que aconteceu versus o que você achava que ia acontecer e gera mais perguntas, né? Gera mais hipóteses para você trabalhar. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas, né, que acho que quando eu aprendi o método científico, uma coisa que me chamou muito a atenção é que quando eu vou executar um experimento, muitas vezes eu quero me provar errado e não me provar certo, né? A gente faz experimentos e fala, cara, eu acho que... Peraí, mas para garantir que eu tenho total certeza disso, deixa eu falsificar isso aqui. Deixa eu garantir que isso aqui está errado. E aí, ao falsificar, eu blindo ainda mais as minhas hipóteses, né? Eu deixo elas mais fortes. Eu acho que isso é uma coisa que a maior parte das pessoas não está disposta a fazer, porque isso envolve a gente se deparar com coisas muito ruins. E eu acho que o que você falou, Heitor, do meio corporativo, né? Acho que talvez um livro gêmeo do Eric Ries lá seja o Pensando Rápido e Devagar, do Kahneman. Porque ao mesmo tempo, né, que eu vou lá, eu vou testar, eu vou querer comprovar todos os meus vieses e eu vou querer estar certo, né? E aí no meio corporativo vem aquela maldição de eu já faço isso há 20 anos. E o Daniel já deve ter ouvido milhares de arquitetos falando assim, isso não vai funcionar, deixa eu te explicar por que não vai funcionar o que você está fazendo. E as pessoas vão, assim, numa grande distância para tentar te provar errado naquilo que você está fazendo. E eu acho que os bons empreendedores vão a distâncias muito maiores para provar errado aquilo que eles estão fazendo, né? Para blindar. Então, o que eu queria perguntar para vocês agora é, tudo bem, a galera está nos ouvindo aqui, a galera que está, muita gente no início da jornada, mas tem gente que não está. Mas assim, como que vocês formulam boas perguntas? Qual o framework mental de vocês para vocês criarem um experimento? Que o MVP pode ser, né, quando a gente sai para a rua para falar com gente, aquilo é um MVP. Quando eu crio um protótipo na internet, é um MVP. Quando eu boto a Marcinha, Mechanical Marcinha lá fazendo o negócio, é um MVP. Tudo isso é MVP, né? E quando eu começo a testar canal, é MVP. Como é que eu elaboro boas perguntas, Dani, e como é que eu priorizo essas perguntas para a gente conseguir responder as perguntas certas? Porque isso que a gente está falando aqui, eu acho que isso aqui não vale só para empreendedores. Isso também vale para todo mundo que está hoje no mercado, né? Para todos os executivos. Peraí, o que eu sei, o que eu acho que eu sei e o que eu não sei. E eu acho que o acho que eu sei é onde tem aí um delta grande de inovação, né? Como é que você aborda isso, Dani? Depois quero ouvir o Heitor. Boa. Essa pergunta é muito boa. Bom, acho que do que você falou agora, eu sempre lembro, apesar de já ser uma frase bem batida que todo mundo fala o tempo todo, mas que para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, né? E aqui dentro da companhia, a gente faz uma iniciativa que é a Kumbuka, onde a gente sempre define um aprendizado, um tema aprendizado, compartilha com a turma e a gente se reúne toda sexta-feira para discutir sobre aquele tema. Hoje a gente está terminando uma formação em Growth de todas as lideranças, porque a gente acredita que Growth, crescimento, não é só uma área da empresa, é uma forma de pensar de todos, né? E tem um livro que eu acredito que ele responde essa pergunta, Pedro, como fazer as perguntas certas, tá? Mas ele não fala exatamente sobre isso. No livro Tração, quando ele conta dos canais que você pode testar, ele menciona um framework que é o Critical Path, o caminho crítico. E o caminho crítico é exatamente você desenhar um caminho para você alcançar um ponto que, se você chegar lá, ele muda completamente o patamar da tua companhia. Então, no nosso caso, por exemplo, eu sempre costumo dizer dentro de casa que, com ou sem dinheiro, independente do momento que nós estamos, a gente tem sempre uma forma de pensar muito low profile, muito enxuta,
muito em modo de sobrevivência. Então a gente tem que concentrar muito bem no que a gente tem que fazer. E aí o Cortella ele diz um negócio que é assim, o que importa é saber o que importa. E é muito importante a gente saber o que a gente não deve fazer. Quando a gente está definindo nossos MVPs, o que a gente vai testar e o que a gente quer descobrir com aquilo, se a gente tem um monte de possibilidades que a gente pode seguir, e isso fica cada vez mais difícil, porque a partir do momento também que você está capitalizado, você tem dinheiro para tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, só que você dispersa muito a ideia, você tem que ter uma obsessão central naquele momento. A gente sempre pergunta, bom, o que é que se a gente descobrir agora muda o patamar da nossa companhia? E aí, a partir desse questionamento, a gente fala assim, bom, se a gente descobrir que X não é igual a Y, muda o patamar da companhia? Não, não muda. Então a gente não tem que perguntar sobre isso. Bom, a gente tem uma determinada jornada, vou dar um exemplo real agora, a gente tem uma determinada jornada de checkout nesse momento. A gente está testando uma estratégia que a gente chama de PLG, né, de Product Led Growth, ou seja, o produto como protagonista da aquisição. Nós temos nosso próprio produto baseado em inteligência artificial, que é muito bacana, que você começa por ele gera imagem generativa, seu teste de estilo, lista de compras para você. A gente fez uma pergunta. Como é que a gente pode aumentar a conversão do nosso checkout? Será que se a gente antecipar o aha moment do consumidor, nós vamos conseguir aumentar o volume de pessoas que fazem aquisição conosco? Trocamos o botão da home. Ao invés de você ir diretamente para os planos que você poderia contratar, para os pacotes que você poderia contratar, você vai diretamente para o produto de AI, que chama Match. Lá você tem uma interação e ele já traz 3D para você, já traz teste de estilo, já traz lista de compras. Pronto, antecipamos o aha moment do consumidor. Com isso, eu aumento minha conversão? Sim ou não? Pelo volume de pessoas que eu tenho no nosso site hoje, pelo volume de pessoas que buscam direto arquiteto de bolso, se nós mudássemos a nossa taxa de conversão mais 1%, eu teria um impacto muito positivo dentro do faturamento da companhia. Então, quando a gente olhou para todos os outros testes que nós poderíamos fazer, a gente falou, bom, a gente tem que tentar aumentar a taxa de conversão do checkout. E aí a pergunta era, de todas as apostas que nós temos na mesa, qual que é a melhor delas para aumentar a conversão de checkout? E a gente acreditava que antecipar o aha moment era exatamente a nossa melhor aposta. Então, nós sempre baseamos dentro dessa pergunta que é inspirada no livro Tração, que é onde que é o ponto que eu posso chegar agora que ele mudaria completamente o momento, o potencial da nossa companhia. E aí a gente sempre direciona naquilo que tiver o maior impacto. Vou puxar para um outro lado aqui, que nem sempre a coisa é uma pergunta, né? Tem um case que eu ouvi acho que foi um podcast do Reed, lá, o Master of Scales, que foi o fundador da Zenvia, que é aquela empresa de games, do Farmville, que ficava notificando a gente, enchendo o saco no Facebook. Mas Zynga, falei errado. É Zynga, verdade. E Pincus, né, o nome do cara. O nome do fundador, esse mesmo. É isso. E uma coisa que eu gostei, cara, ele falou, putz, eu queria fazer vários. Para ele é um negócio que, tipo, o MVP é um pouco mais complexo por causa de um game, né? Você não pode fazer uma coisa flopada ali, você vai ter uma experiência difícil. Mas eles conseguiram construir vários banners. A estratégia deles foi: eu quero entender quais são os jogos que vão ter maior aderência. Como eles fizeram? Eles criaram diversos banners e rodaram publicidade, às vezes dentro do próprio jogo que eles já tinham ali estabelecido, mas também dentro do Facebook como um todo, com vários jogos e temáticas, jogos que não existiam. E as pessoas clicavam, se inscreviam para tentar baixar o jogo ou para testar. Enfim, eles falavam, em breve a gente vai liberar. E eles conseguiam, a partir disso, entender quais eram as temáticas que eles deveriam dar o próximo passo ali, realmente desenvolver algum jogo ou algum protótipo inicial. Eu achei genial, e como eles conseguiram usar um canal como o Facebook, enfim, mas poderia ser qualquer outra forma para testar. E mais uma vez, sair do declarado, né, que seria mandar um formulário, qual temática de jogo você gostaria, para ver na prática quem tem ali a vontade de clicar, se inscrever para receber um alerta quando o jogo estivesse pronto. E aí que é um passo ali que você vai ter mais certeza ainda do seu negócio. Mas acho que até sobre como fazer as perguntas, eu penso quantas perguntas você quer responder. Eu também já reparei que
Muitas vezes a gente se embaralha porque a gente coloca muita coisa para validar ao mesmo tempo. Eu cometi Não esse isola problema os lá fatores, na né? Nova. E aí fica difícil entender o que está afetando. Quando você está colocando muitas variáveis ao mesmo tempo e junto com várias hipóteses sendo validadas ao mesmo tempo, você se perde. Acho que é muito difícil. Tem que ter um rigor científico que pouquíssimos founders, não sei que vieram realmente de uma área científica, vão conseguir isolar isso. E às vezes no dia a dia a gente não consegue ter o tempo para isolar tudo isso. Então escolher qual é a principal pergunta. Acho que conecta com o que o Dani trouxe. Traga ali, escolha qual que é a principal pergunta. Eu quero validar um canal, eu quero validar um problema, eu quero validar um perfil de cliente, eu quero validar uma feature nova. Você tem que entender o que vai ser o seu MVP. E aí, a partir disso, desenvolver as suas perguntas. E não falar, putz, eu vou testar uma persona nova, um canal novo e uma feature nova. Tudo numa coisa só. E vou soltar esse MVP e ver se vai dar certo. Vai chegar no final, você não vai saber se deu certo ou não, você só perdeu tempo. Quando chega no final, você só vai perder tempo. E uma coisa que eu não lembro exatamente qual foi o livro que eu li que me trouxe isso, mas é que eu gosto de ouvir histórias. Eu sei que muitas vezes quando você está fazendo em massa, o Dani falou com 1.000 pessoas, é diferente. Eu falava com 30 agências, o mercado é um pouco menor de amostra, mas eu gosto de ouvir as histórias e às vezes nem sempre é fazer perguntas, ou perguntas só de follow-up dentro daquela história. Eu falo, como você faz isso hoje? Tipo, você não. O problema do viés de Seguir a jornada, confirmação né? Acompanhar a jornada atual, né? Isso. Eu já percebi, eu já cometi também mais uma vez esse erro, que é chegar e falar, ó, eu sou anual, eu sou uma startup, a gente faz isso, e depois fazer as perguntas. Não. Enviesa totalmente. Você acabou com a sua pessoa, você pode parar ali. Você tem que, putz, como que você faz esse processo hoje no seu dia a dia? A pessoa vai te trazer. E aí você vai fazendo as perguntas certas, né? E ao mesmo tempo tomando sempre aquele cuidado de não dar a resposta na pergunta, não enviesar, porque isso é tentar, no final, se iludir. Então, às vezes, se o cara vai te contar com as palavras dele, você acaba descobrindo um jeito novo de você colocar na sua landing page um argumento que você nem sabia. Então, aprendi muito perguntando histórias e às vezes não perguntas específicas. Chegar com um formulário já todo decorado para fazer, mas obviamente cada segmento tem uma realidade, mas para mim funcionou muito bem ouvir as histórias, fazer as perguntas de follow-up. Eu acho que aí depois, quando você já fez muitas exploratórias abertas, você pode partir por uma pesquisa um pouco mais fechada, até para você conseguir aumentar a sua amostra, mas esse cuidado no começo de focar nas histórias e não apenas nas perguntas. Um pouco da minha visão. Bom, muito bom. Ótimas dicas aí, acho que isolar fatores, né? Não induzir a testemunha, né? Meritíssimo. Eu acho que isso é fundamental. Para a gente encerrar aqui, já chegando para a última pergunta aqui do nosso episódio hoje, queria perguntar para vocês dois. Vocês mencionaram vários livros, mas eu queria perguntar, nos últimos 6 meses, qual o livro que explodiu a cabeça de vocês? O que vocês indicam aí para a galera que está ouvindo? Vamos começar aí com o Dani. Boa. Olha, eu não vou falar que explodiu a cabeça aqui, tá, Pedrão? Mas eu vou falar um que eu acredito que possa ser muito útil para a audiência, principalmente para quem está fazendo o produto agora. Tem um livro muito bom que ele chama Million Dollar Weekend, que é do Noah Kagan. E por que eu comecei a lê-lo? Porque obviamente, a gente sempre fala aqui que Market Product Fit é o tempo todo, que a gente precisa, ao longo de cada uma das etapas da startup, continuar encontrando o melhor encaixe. E a forma como eu sei fazer MVP e que a gente testou e que a gente fez era um momento onde a gente tinha 3 meses para a gente poder encontrar o valor do que a gente precisava. Hoje a gente tem uma companhia onde eu preciso tomar decisões semanais ou quinzenais muito importantes aqui. Então, nesse primeiro semestre do ano, eu passei em vários momentos lendo livros que fariam com que eu tivesse aprendizados ou convicções de uma forma cada vez mais ágil, né? Claro que você procurar fazer tudo sempre muito rápido, você pode encontrar algum problema, né? É importante que você faça com densidade e profundidade. Mas o Million Dollar Weekend, ele fala uma coisa que o Heitor falou mais cedo, que foi bem interessante, que é, pô, então a pessoa vai pagar por isso, você vai fazer aquele produto, você vai desenvolver, alguém vai colocar R$1 na mesa, mas colocar R$1 é pagando mesmo, não é perguntando se ela pagaria, né? E ele cria todo um mindset onde ele vai colocar na tua cabeça que você tem que fazer agora.
Então, você não precisa pesquisar o item A, o B, o C, o D, você não precisa mais ficar, enfim, adiando qualquer coisa que você precisa fazer. Vai lá e faz. Com o que você tem agora, o melhor que você pode com o que você tem agora. E aí é uma coisa que a gente tem feito aqui, assim, qual que é o mínimo de recurso que a gente precisa o tempo todo para poder validar qualquer coisa, por mais mínima que seja, para não cair em nenhum perigo do tipo, putz, a gente já tem 7 anos de mercado, a gente já sabe o que fazer, né? Uhum. E aí, enfim, o que acontece com muitas empresas grandes, a gente toma o cuidado o tempo todo de se manter aqui enxuto. Acho que esse é o que eu mais recomendaria para os empreendedores aí, tá? Tem tudo a ver com esse episódio. Muito boa dica. E você, Heitor Estrela, o que você indica? Eu gosto de ler bastante. Eu tenho até 2 dicas aqui, mas uma específica que parece que sincronizou com esse episódio, porque eu estava ouvindo o livro e aí quando fui chamado eu falei, não é possível, não é possível. Tem um livro de um dos fundadores do Waze, que é o Yuri Levin, né, que é lá de Israel, Fall in Love with the Problem, Not the Solution. Puta livro, assim, eu comecei a escutar no Audible, assim, e eu falei, cara, esse livro é perfeito, eu deveria ter escutado ele lá no começo. Assim, ele é bem, por mais que ele fale muito sobre problema, solução, product market fit, validação, ele é bem completo e fala muito sobre acho que os passos que o empreendedor vai passar, desde levantar capital, vender empresa, enfim, ele tem muita experiência, porque acho que ele teve ali um sucesso com o Waze, mas ele também fundou outras startups, algumas deram certo, outras não, e ele traz tudo isso para dentro desse livro. Eu acho sensacional, ele é muito didático e eu gostei muito. E o segundo aqui, se me permitem, é o Scaling People, que é da Clary Hughes. Ela é uma das ali, a COO, se eu não me engano, da Stripe. Stripe. Nossa, o livro dela é sensacional também. Eu gosto de livros assim práticos e o dela Super. não tem como ser mais prático do que isso. Os frameworks vêm prontos ali, já ali, e ela explica super bem, ela é super metódica. E acho que são para 2 momentos, obviamente, de empresa distintos, né? Esse do Yuri é um livro ali, eu acho que mais para que o iniciante vai conseguir se beneficiar bastante. E esse segundo, eu acho que é muito mais para uma empresa que já está mais redonda e está buscando uma escala estruturada, algo que ela faz como ninguém. Assim, realmente 2 livros que nos últimos tempos eu gostei bastante e gostaria de ter lido eles lá atrás, quando eu estava empreendendo. Muito legal. Ótimas dicas aí. Eu acho que são leituras muito interessantes. Eu acho que todas elas acabam pensando muito dos princípios e da filosofia que a gente falou aqui, né? Eu acho que vale muito a pena. E com isso, eu gostaria de agradecer imensamente aí Daniel Alves. Obrigado pela sua participação. Para quem está hoje pensando em reformar o seu imóvel, até mesmo um quarto, um ambiente, como acessar aí, como se conectar com o arquiteto de bolso? Bom, Pedrão, valeu pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, Heitor, obrigado demais. Para quem deseja conhecer o arquiteto de bolso e melhorar todo o potencial dos ambientes que você habita, é só acessar arquitetodebolso.com.br. Também estamos em todas as redes sociais, como Instagram, YouTube, Pinterest, como @arquitetodebolso. E deixando aqui um presente para a turma, né? Pode anotar o cupom ACE50, ACE50, que eu vou deixar aqui R$ 50 de desconto. R$ 50 de desconto é bastante, viu, turma? R$ 50 de desconto. Marcinha vai até pegar comigo aqui a hora que eu ouvir o episódio, mas vamos colocar ele limitado para os primeiros 50 que utilizarem o cupom em qualquer pacote diamante, tá bom? Para vocês conhecerem o pacote diamante do Arquiteto de Bolso. Olha aí, cara, a gente vai colocar nas notas aqui do episódio para você, se estiver correndo ou passeando com o cachorro, depois anotar aí com calma e usar esse desconto que vale muito a pena. O produto é muito legal. E Heitor Estrela, obrigado aí pela sua participação aí. Para quem ficou curioso para comer o famoso pastel do pai do Heitor, também meu xará, né, inclusive, o senhor Pedro, lá na Vergueiro você pode comer o pastel na frente do hospital. Ali você pode comer, degustar aí o pastel do senhor Pedro Estrela. Mas para quem estiver pensando, Heitor, que investir em mídia exterior é inacessível, é muito caro, você tem algum recado para essas pessoas? Claro que eu tenho. A Eletromidia lançou recentemente uma iniciativa aí, self-service, chamado Aqui. A URL é aqui.eletromidia.com.br,
onde aí você consegue comprar a tela de um elevador da sua casa para você mostrar para os seus vizinhos o seu negócio, ou até mesmo comprar mobiliário urbano, né, abrigo de ônibus, enfim, é uma plataforma bem completa. Eu vou deixar também aqui para você colocar na bio do episódio um cupomzinho de desconto também de 20% para vocês entrarem lá no site. É self-service, super simples, assim como vocês compram anúncio no Google Ads, Facebook Ads, também dá para comprar Media of Home, e hoje ela é bem democrática e não tem nenhuma burocracia para fazer. Indico muito para os empreendedores testarem esse canal e aderirem, porque pode trazer ali uns resultados que você não estava enxergando olhando só para performance. E obrigado. Boa, aí, Pedro, pelo convite. Não, viu o Dani anotando aí, inclusive, para testar aí uma hipótese dele lá. A gente acabou de virar cliente deles, Pedro. A gente acabou de virar cliente, estamos fazendo um piloto lá, testando. Agora, quer dizer que a plataforma, o site de autosserviço que vocês tinham como tese lá no final, agora é realidade? Realidade. Verdade. Agora, aqui a gente conseguiu testar, como eu falei, né? Às vezes tem hipóteses que demoram um pouco mais para você conseguir validar, mas a hora dela chega. E agora chegou a hora do aqui. Sensacional. Boa. Valeu, Heitor. Obrigado. Obrigado. Se você gostou deste episódio, compartilhe com colegas, amigos, amigas nas redes sociais e não esqueça de marcar @Ace Ventures. E para ir além do papo de hoje, eu recomendo o episódio 243, no qual converso com outro empreendedor Ace para responder a pergunta: existe fórmula para criar uma startup? Espero que você goste e até a próxima!